Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos! Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado muito especial. O Brasil vive um dos períodos mais desafiadores da política fiscal e monetária. Com o pé no acelerador do gasto, a relação dívida-PIB já é a mais alta entre todos os países emergentes e caminha para a marca perigosa de 85% do PIB em alguns anos. Por outro lado, o Banco Central, com o pé no freio, eleva a taxa de juros para o nível mais alto dos últimos 20 anos na tentativa de conter a irresponsabilidade fiscal. Essa política esquizofrênica do governo de acelerar o gasto de maneira inconsequente e o Banco Central frear com a elevação da taxa de juros não é saudável para um país que precisa crescer de maneira sustentável, ganhar produtividade e competitividade internacional. O que o Brasil precisa fazer para retornar o caminho do crescimento, do bom desempenho econômico e de uma política fiscal e monetária em sintonia com essa agenda do crescimento sustentável? E para conversar sobre este cenário desafiador, ninguém melhor que já esteve no Banco Central em outro momento de crise no país. Hoje, o meu convidado é Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor de Política Monetária do Banco Central e presidente do Conselho de Administração da Jaive Mauá Investimentos. Luiz Fernando, muito bem-vindo aqui a uma entrevista com o Dávila. Foi um prazer enorme, Felipe. Luiz Fernando, vamos começar aqui com um tema fundamental. Esta política fiscal do governo parece uma política do Brasil das antigas, onde o Brasil gastava, parece que não há o dia de amanhã. E isso está fazendo a nossa dívida se elevar a um nível perigoso, pressionando a taxa de juros, e os credores lá fora até de olho assim, será que o Brasil vai conseguir honrar seus compromissos? Parece aquele pesadelo da era Sarney. Então, Felipe, o governo, ele tem, como você comentou no início, ele tem uma política que é esquizofrênica, né? Por um lado, ele tem o chamado arcabouço fiscal, que deveria minimamente dar uma racionalidade na dívida, dar uma racionalidade na política fiscal e depois na dívida. O problema é que ele usa o parafiscal, o fora do arcabouço fiscal, para expandir a economia. Então, no final, ele está ampliando os gastos que não são contabilizados, e com isso ele aumenta mais a dívida pública, e, por outro lado, ele, além de tudo, como você mesmo falou, essa história do carro de acelerar e brecar, ele atrapalha muito o Banco Central e faz com que a gente tenha que ter uma taxa de juros olímpica, o que é um absurdo, né? Isso afeta demais a produtividade do Brasil e a competitividade. O custo do capital acaba inibindo o investimento, né? E ao inibir o investimento, o Brasil passa numa situação muito complicada no momento. O custo do capital é elevado e nós que precisamos ganhar produtividade e competitividade, pelo contrário, o Brasil vem caindo nas taxas de produtividade. O que nós podemos fazer para recuperar essa nossa produtividade que vem caindo nos últimos anos? Olha, primeiro que o Brasil ele fez uma série de reformas que já melhorou, quer dizer, há tempos atrás, o que os economistas chamam de PIB potencial, que é quanto o país pode crescer de maneira sustentável. Esse PIB potencial, sei lá, uns 10 anos atrás era zero, ou seja, o país não conseguia crescer. Foram feitas uma série de reformas a partir do governo Michel Temer e com o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, etc., que melhoraram muito isso. Hoje esse número é em torno de 2 a 2,5%. E investimentos em infraestrutura, o país hoje está mais produtivo. Só que o que nós fizemos de lá para cá, né, a partir desse governo, foi parar com esse caminho de reformas, que elas ajudam muito a produtividade, primeiro. E segundo, fazendo políticas que são esquizofrênicas, que no final atrapalham tudo. Eu vou dar só um exemplo que está acontecendo agora. Ele acabou de ampliar o IOF, que não deveria ser um imposto para arrecadar, e sim um imposto regulatório. Com esse aumento da carga, vou dar só um exemplo. Alguém que toma um empréstimo que custava, sei lá, 26% ao ano, virou 37% ao ano. Ou seja, custa 11% ao ano a mais do que custava antes dessa medida. Será que
um orçamento, um grande projeto de longo prazo aguenta um aumento de custos dessa magnitude por ano? É muito difícil. Então, o que o governo tem feito, como ele está com uma popularidade muito baixa, no final o que ele está querendo fazer é deixa eu aumentar a demanda a qualquer custo. Só que o custo dessa brincadeira, em termos de o quanto a nossa economia pode crescer, o quanto ela é produtiva, é um custo que traz para trás. Então, assim, em vez da gente poder crescer mais, o que ele está fazendo é dando um boost de curto prazo, mas fazendo com que a gente consiga crescer menos para frente. Né? E isso mostra claramente na taxa de investimento, né? O Brasil está com uma taxa de investimento em torno de 16%, 17% ao ano, enquanto os outros países emergentes estão 40%. Né? Então, nós estamos muito atrás das taxas importantes. E pior, o dinheiro da arrecadação está indo para gastos e despesas correntes do governo. Então, daqui a pouco nós vamos ter uma taxa pública de investimento quase zero. Não, é verdade. Para dar uma ideia, 16%, 17%, a depreciação do nosso parque ela é maior do que o investimento consegue, vamos dizer, manter mais moderno o nosso parque. Então, a gente está envelhecendo, o país está envelhecendo o seu parque, principalmente o parque industrial. Né? E assim, com esse nível de custo de capital, a maioria dos projetos ficam absolutamente inviáveis. Né? O que você tem ainda é que, deixado, que é um legado do governo anterior, um pipeline enorme de investimentos em infraestrutura, que mesmo com um custo ainda elevado, né, quer dizer, a taxa de juros de longo prazo está muito alta, mas mesmo assim esses projetos ainda são rentáveis, produtivos. Então, nesse sentido, pela primeira vez, talvez na história dos últimos 30 anos, a gente vê mais investimento acontecendo em infraestrutura. Mas, de novo, a taxa de investimento ela não é suficiente para a gente não só manter o parque moderno, como desenvolver para frente, né? Principalmente em 3 áreas aí, que é estradas, rodovias, é uma coisa que está crescendo, né? A história de portos, aeroportos também, e agora saneamento básico, graças ao marco do saneamento, que pelo menos deu segurança das regras, né? Então são 3 áreas aí de infraestrutura que parece que o Brasil está caminhando bem, né? Sem dúvida, energia também. Energia limpa, né? Outra área importante. A mudança na matriz energética nos últimos 10, 20 anos foi impressionante. É impressionante. Isso é o que foi. Quando as regras são estáveis, aí as pessoas têm mais apetite para o investimento, mesmo com o custo de capital ainda elevado, porque investimento de 20 prazos, ele começa 20 anos, né? 30 anos, eles começam a fazer o retorno lá na frente. Luiz Fernando, um ponto interessante, o Edmar Baixa, que nós tanto gostamos, dizia que a abertura econômica é a mãe de todas as reformas. E o Brasil continua uma das economias mais fechadas do mundo. Essa pauta parece um pouco démodé nesse mundo de nacionalismo econômico e volta do protecionismo. Como que você acha que o Brasil tem que se posicionar nesta pauta da abertura econômica? Ela é fundamental, mas é o momento errado de se fazer, ou devemos fazer de qualquer jeito, porque isso vai ajudar a ganhar produtividade e competitividade da economia brasileira? Olha, quando a gente olha os países que mais se abriram comparado com os países que menos se abriram, vamos olhar, por exemplo, os Estados Unidos, né? O Trump está completamente contra o país tão aberto, com tarifas tão baixas. Mas a economia americana foi a que mais cresceu, a que mais foi produtiva nas últimas décadas. Exatamente. Muito por conta disso. Por conta, olha, eu quero sim importar barato para eu manufaturar ou melhorar e vender mais caro. Eu quero sim comprar mais barato porque o custo, em geral, da economia fica muito mais baixo. Quer dizer, o Brasil, eu até fiz um artigo recentemente dizendo assim, olha, os Estados Unidos, que estão nesse caminho de se fechar ou aumentar o custo de importação, ele deveria olhar para o Brasil e ver o exemplo do que não fazer, né? Porque, de novo, se as empresas elas são muito protegidas, no final não tem como, elas se tornam menos produtivas. Quanto mais, vamos dizer, em mar aberto elas estão, mais produtivas, melhores produtos elas têm que oferecer, e elas acabam se desenvolvendo muito mais. Então, assim, o caminho da abertura, sem dúvida, é o caminho do desenvolvimento. Agora, em que momento? No momento que está se falando muito em fechamento, o Brasil ter uma bandeira na outra direção e se mostrar mais amigável, eu não tenho dúvidas que é um ganho enorme, principalmente num momento como esse.
E uma coisa que é anti-intuitivo, que uma das coisas que pode ajudar o Brasil a ganhar produtividade é justamente abrir mais para importação, para poder importar tecnologia de ponta. No Brasil tudo é muito caro, né? Comprar uma máquina é caro, nosso telefone celular custa 60% mais que o americano, tudo é muito caro de tecnologia. E tecnologia certamente tem um enorme impacto em produtividade, né? Então parece uma coisa contra-intuitiva, mas parece muito importante nesse momento olhar o que nós podemos exportar mais de valor agregado e, na verdade, o que nós podemos importar mais para ganhar produtividade, principalmente no caso da indústria, né? Então, sim, toda vez que você se fecha, no final você acaba se acomodando, que é muito o que aconteceu no Brasil. Quando você pega os setores que são mais abertos, são de longe os setores mais competitivos. E o Brasil, ele tem bons empresários, o brasileiro é empreendedor. Então, o que nós estamos fazendo é protegendo aquele que no final, você está protegendo um empresário antigo, em detrimento da população, em detrimento de mais desenvolvimento e de você poder fazer mais coisas. Porque quando você tem dificuldade de importar uma máquina, você vai para outro negócio. Uhum. Se você depende de alguma coisa que você não consegue, você vai para outro negócio. Então, no final, o Brasil acabou sempre escolhendo aqueles setores, né, aqueles negócios que, no final, ele não tinha tanta barreira de entrada e o custo de importar, e que foram, no final, os setores que mais se desenvolveram. A questão de tecnologia, ela tem um lado, que é o lado, vamos dizer, que você tem um custo de importar, mas tem um outro lado que a tecnologia, no final, ela não tem muito fronteiras, né? Então, vamos dizer, a inteligência na questão tecnológica, ela não tem uma fronteira de um país, né? Então, nesse sentido, até no nosso caso, que somos um país mais fechado, a gente acaba tendo mais benefícios, porque, de novo, quando você fala balança comercial, então são bens que estão indo, estão voltando, é muito mais fácil de você controlar. Serviços já é mais difícil. E quando você fala de inteligência, é mais difícil ainda, né? Então, infelizmente, o Brasil adora perder uma oportunidade, mas essa é uma oportunidade muito grande para o Brasil. Por exemplo, hoje, a questão dos data centers, né? Porque toda essa nova tecnologia precisa muito de energia, muito. O Brasil, ele tem a melhor matriz energética e muita capacidade de aumentar vamos dizer, a produção de energia. Então, é o país ideal, um dos países ideais para que você tenha grandes data centers instalados. Vamos ver se a gente não vai perder essa oportunidade, mas o Brasil tem se colocado como um bom lugar para ter esses centros, né? E o centro e a atividade econômica mais exposta à competição internacional, que é o agronegócio, essa parece ser o exemplo a ser seguido, né? Como que o Brasil consegue usar essa sua capacidade empreendedora para ter ganho de produtividade gigantesco, que o agronegócio vem ganhando nos últimos 10, 20 anos, né? E mostrando que é capaz de competir no mercado internacional e ser um dos players mais competitivos no agronegócio no mundo, né? Então, eu acho que é um bom exemplo para a indústria seguir, né? Sem dúvida. Há alguns anos atrás, o agro era 10%, 12% do PIB. Quando você olha o agro hoje no sentido mais amplo, ele passa de 30% do PIB. Né? E realmente, o que acontece é o mundo vendo o excesso de competitividade brasileiro, o mundo muitas vezes se fecha e não deixa o Brasil entrar. Né? Só que o mundo que está se desenvolvendo, talvez ele não cresça como ele cresceu, um mundo mais globalizado nas últimas décadas, mas crescendo, ele precisa muito mais de alimentos, commodities de uma maneira geral, né? E o Brasil talvez seja o único país que pode, de uma maneira super saudável, crescer muito a produção. Então, esse é um lado, eu diria assim, é o lado do Brasil que vai bem, que dá certo, né? Luiz Fernando, tem 3 pontos importantes aí nessa produtividade que a gente precisa olhar, né? Primeiro é a questão tributária. O que você acha dessa reforma tributária que está em discussão ainda no Congresso, mas se isso vai ajudar a melhorar ou não a produtividade? Afinal de contas,
o atual sistema tributário, nós temos 70% do PIB em judicialização. Então é um péssimo sistema tributário para ganho de produtividade e competitividade, e a história dos impostos cumulativos, que é outro grande problema. Então, primeiro, como é que você vê a questão tributária? Depois eu queria discutir sobre dois outros temas, a trabalhista e a educação, mas vamos começar pela tributária. A tributária, ela tem 3 aspectos, tá? Um aspecto é o tamanho do Estado, ou seja, quanto é que custa o Estado, né? Isso não está em discussão. O Estado hoje gasta muito, mas ele... ele arrecada muito, mas ele gasta muito. Então, isso não dá para discutir, infelizmente. A outra vertente é entre indústria, serviços, entre os agentes, os estados, municípios, etc. Essa discussão entre quem fica com mais ou com menos da fatia do bolo. Que a gente tem uma série de distorções. Por exemplo, a indústria hoje paga muito mais tributo do que deveria comparado com serviços. Isso deveria ser discutido. É uma discussão difícil, pouco se avançou nesse sentido. Então, o primeiro, nada. O segundo aspecto, um pouco se discutiu, mas não tanto. E o terceiro é que é um caos o nosso sistema, né? Você tem 20 e tantas legislações, por cada estado você tem uma legislação diferente. A grande vantagem dessa reforma é que ela nos tira do caos para uma coisa quase que razoável, que é uma grande melhora, embora a gente vai ter um regime caro, mas muito mais simples. O único problema é que a transição ela ficou longa demais. E daí você vai ter que conviver com 2 sistemas, então num primeiro momento você até perde um pouco de produtividade até você alcançar, vamos dizer, o final da transição. Até o seu imposto de valor agregado total. Exatamente, mas sem dúvida é um avanço. Para um sistema bom? Não, é semi-bom, mas o que a gente tem hoje é um caos. Mas certamente o próximo governo vai ter que discutir o tamanho do Estado brasileiro. Não tem dúvida. Por quê? Primeiro que o Brasil gasta como um país desenvolvido, né? Para dar uma ideia, nós gastamos em torno de 35% do PIB, a média dos emergentes é entre 20% e 25% do PIB. A segunda coisa é que vamos dizer, os gastos não discricionários, eles são quase 95% do orçamento. Agora, pensa o seguinte, você vai para uma empresa, você se tornou o presidente da empresa, o CEO da empresa e tal. Aí, legal, você tem plenos poderes, etc. Só tem um problema. Do seu orçamento, 95% está amarrado, você não pode mexer. O que você vai fazer? Tem muito pouco a fazer. Então, esse aspecto é um aspecto que tem que ser mexido. Você olha outros países, o gasto que é livre é 20%, 25% do orçamento para você implantar o seu sistema de governo, né? Então, assim, primeiro, a gente arrecada demais, então o espaço do Estado no nosso PIB é grande demais. Para um país emergente, mais ainda. 2, você tem isso que você não consegue ter gastos discricionários suficientes para você fazer uma boa plataforma de governo. Tá? E 3, que a gente continua tendo uma dívida que não para de subir, ou seja, as receitas, mesmo altas, elas não estão dando conta das despesas. Por quê? Porque a gente tem um sistema hoje que ele é todo amarrado e totalmente indexado com ganhos reais definidos. Pô, às vezes você pode dar um ganho real para o salário mínimo porque você está num momento muito bom do país, mas às vezes você não pode dar. Só que isso carrega também a aposentadoria, você carrega um monte de penduricalhos em cima do salário mínimo. Então isso tudo vai ter que ser reolhado. No final, a questão fiscal, que hoje é tão relevante, porque daqui a pouco as pessoas vão começar a ter dúvidas sobre o tamanho da dívida, ela não é tão complicada. Você está falando 2,5%, 3% do PIB, que você consegue tirar algumas coisas, tipo isenções, como a ideia do Armínio de segurar um pouco o salário mínimo, etc., mas com esse ajuste de 2,5%, 3% do PIB e a dívida mudando a trajetória, a taxa de juro real poderá ser muito mais baixo. Então, no final, o déficit nominal, que hoje é 10% do PIB, que talvez um dos maiores do mundo, pode vir para 4% com uma certa facilidade. Então, e esse aspecto é um aspecto que nos tira desse ciclo vicioso e nos traz para um outro ciclo, que daí você consegue pensar em qualidade do gasto,
pensar em tamanho do Estado. O que a gente precisa é sair desse momento meio emergencial que a gente tem hoje uma situação fiscal que é insustentável, né? Então você começa por aí, que não é difícil, precisa querer. Esse governo não quer, mas não é difícil de fazer. E depois você consegue mexer em todas as outras questões que são muito relevantes. Ou seja, está na hora do Estado realmente levar um certo chacoalhão e ser repensado, né? Agora, Luiz Fernando, o Brasil vai precisar de um presidente à la Milei o próximo ano para diminuir esse tamanho do Estado, porque no fundo nós estamos falando, primeiro, temos esse engessamento da indexação do salário mínimo a todos os benefícios, que representa 60% de todas as despesas públicas. Então, na hora que a coisa piora, não tem como reduzir, né? Esse é o primeiro ponto que você tocou. O segundo são as emendas parlamentares. Você se lembra muito bem que estava no Banco Central naquela época, que no Plano Real, o Fernando Henrique fez um malabarismo para ter o Fundo Social de Emergência, que era para garantir 20% do orçamento discricionário para investimento. Hoje, as emendas parlamentares representam 24% do orçamento que já foram capturadas e acabam indo de maneira pouco transparente para questões paroquiais. Será que nós temos coragem de ter um Milei para cortar aí 2, 3% do PIB do gasto do Estado brasileiro? Olha, eu acho que provavelmente teremos, mas não vai ser aí. Mexer nesse vespeiro das emendas eu acho muito difícil. E no final é um pouco ter o Congresso contra o governo. Então eu não acho que seja por aí. Eu acho que a redução ela pode se dar uma parte via isenções que são enormes hoje. As isenções são 650 700 bilhões por ano. Então tem muito espaço ali. E depois você segurar aumento de gastos. Então, ao longo do tempo, você chega lá. E a desconstitucionalização de despesas, né? A desobrigação. Né? Né? O Pércio Arida, ele tem uma visão que eu acho que é uma visão muito correta. Vamos tirar da Constituição tudo que é assunto econômico. Porque é muito de, vamos engessar para não ficar ruim. Não. Quando está ruim, você não consegue arrumar porque você precisa mudar a Constituição todas as vezes. Então, você deveria mudar o grau de dificuldade para mexer nas questões mais econômicas. Mas tem um aspecto das emendas que eu não acho de todo ruim. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Claro que elas têm que ser completamente transparentes. Então, isso não tem discussão. Está errado, precisa ser completamente transparentes. E, na minha visão, elas são grandes demais. Não sei se dá para mexer nisso, mas elas são grandes demais. Mas tem um outro aspecto que existia antes uma certa chantagem do executivo com o legislativo, tipo, olha, eu não te dou o pirulito, eu não te dou a emenda. E daí o legislativo votava com o governo. Hoje, eu acho que gerou um equilíbrio melhor de forças o legislativo não precisar de tanto do executivo para suas emendas. Embora eu acho que o número seja alto demais. Então, algum espaço nisso eles deveriam ter mesmo. Eu acho que tem uma certa... eu acho que tem um equilíbrio maior. E era um jogo ruim, porque era um jogo, olha, eu realmente... Era um certo rolo compressor, porque senão eu não te dava as emendas e você, nos seus redutos eleitorais, você não podia ajudar, etc. Então, não era uma coisa, a meu ver, saudável. Agora, elas ficaram grandes demais e totalmente sem transparência. Então, não dá para ser dessa forma. Mas, qualquer governo que venha vai precisar muito do Congresso para conseguir avançar nessa agenda, que não vai ser uma agenda fácil, né? É muito interessante, você falou do Milei, né? Eu lembro que eu conversei com diversos, os melhores economistas da Argentina, antes do Milei entrar. 100% de não vai dar certo. Mas assim, não tinha ninguém que falava, não, zero. O que está acontecendo é impressionante. Bom, primeiro que ele está menos panfletário, né? Mas o ajuste que ele fez foi um ajuste muito grande. No gasto público foi 5% do PIB no ano. Só que parece que está dando certo. Ele já viveu o vale e agora a economia na margem na Argentina está crescendo 6%. A pobreza saiu de 56% para 33%. A popularidade dele está alta. Pô, será que essa história do gradualismo não é muito pior do que você dar um choque? Aliás, isso é a questão fundamental do sucesso do Milei. Ele entendeu que o gradualismo
havia fracassado na América Latina, porque toda vez que você começa com reformas graduais, ela é capturada pelo sistema e ela acaba sendo diluída e acaba saindo uma reforminha de nada. Por isso que ele mandou 600 medidas para o Congresso e aí aquilo desorganizou o Congresso e, no fundo, ele sabia o que ele queria aprovar. Então, e nós vamos ter que fazer uma coisa dessa, nós vamos ter que fazer alguma coisa porque os lobbies organizados, se você manda uma matéria de cada vez, elas capturam o Estado, exatamente como aconteceu na reforma tributária que a gente comentou há pouco, né? Não tem dúvida. O Macri foi o exemplo. Exatamente. Né? Então, ele fez uma coisa gradual, o Congresso aprovou pouco, daí a população ficou cansada, ele perdeu popularidade, acabou o governo dele. Exatamente. O Milei fez um caminho inverso. Exatamente. E ele foi, de novo, menos assim, libertário e mais foco no que interessa, por exemplo, aquela questão de acabar com o Banco Central, esquece essa história, vamos seguir no que é importante e no final está indo muito bem, não dá para dizer o contrário, né? E o Brasil tem algumas coisas que são duras, quer dizer, essa história é aquela história, o jabuti está em cima da árvore porque alguém colocou ele lá, não foi porque é fácil do cara chegar lá. A mesma coisa acontece com o orçamento. Se é 95% de rigidez, não é à toa. Tem uma série de gente pendurada nesse 95%. Então você tem que fazer uma coisa no momento em que você está com o auge da sua credibilidade, popularidade, etc. Uma agenda muito clara. De novo, é o que você falou, ele colocou lá 100 coisas, sabia que ele ia aprovar, sei lá, 60. Mas 60 já estava muito bom. É um pouco essa a lógica que a gente deveria ter aqui. Luiz Fernando, a segunda medida que nós estamos falando de produtividade é a questão trabalhista, né? O Brasil tem uma das piores legislações trabalhistas do mundo, uma legislação antiquada, né, dos anos 40, que não evoluiu. Nós só temos 39 milhões de trabalhadores com carteira assinada, temos uma enorme informalidade no trabalho, que tem impacto dramático na produtividade, e a pejotização, né? Então, assim, como você vê a questão trabalhista no Brasil? Nós temos de reformar a lei, revogar a lei, fazer o quê para que o Brasil tenha uma legislação moderna? Afinal de contas, hoje nós voltamos a ter, infelizmente, mais de 4 milhões de ações trabalhistas. Somos recordistas de ações trabalhistas no mundo. E isso tem um enorme problema, é um passivo gigantesco para as empresas brasileiras. Como é que você vê a questão trabalhista? Como é que o Brasil pode ter uma legislação moderna, eficiente, que ajude a impulsionar a produtividade? Vamos lá. A gente precisa ter uma outra cabeça do que foi a cabeça que fez a legislação que nós temos hoje, né? O ex-ministro Paulo Guedes, ele falava uma coisa que ele tem muita razão. Quer dizer, você contrata uma pessoa, mas te custa 2 pessoas. Então você acaba contratando menos. Então você não está protegendo. Você está dificultando o emprego, né? Então um aspecto é reduzir a carga sobre o trabalho. Isso é talvez a coisa mais importante. Segundo, quando você olha o que cresceu muito, que tipo de trabalho cresceu muito, por exemplo, hoje a maior área, assim, o maior setor do mercado de trabalho é o de motoqueiros, de entregadores, etc. Qual é a cabeça dessa turma? É uma cabeça mais de empreendedor, não é do empregado padrão de empresa. De novo, essa legislação é a legislação de anos 80. Já mudou. O maior empregador hoje são os entregadores. Então, e hoje a questão da pejotização é o caminho que se encontrou para não pagar esse caminhão. E hoje, o próprio, vamos dizer, empregado, ou nesse caso, pessoa jurídica, ele entende que é melhor para ele. Porque senão o custo para a empresa fica tão alto que não pode pagar melhor. E, se vacilar, vai ter menos gente, né? Então, assim, a mudança, ela é muito importante, mas é uma mudança olhando o que é o Brasil, né, e o que é o mundo de hoje, que é um mundo muito diferente do que era lá atrás, né? Que é um pouco, até, nesse sentido, é um pouco a cabeça do PT, né? O PT está pensando, não, como é que é lá o sindicato, fábrica, né, vamos fazer greve. Porra, isso não existe mais. Na fábrica tem robô, não é? As pessoas hoje, elas trabalham um regime muito diferente do que era aquele, né? Então, assim, tem que ser com esse olhar
que a legislação precisa ser reformada, né? Principalmente diminuir o custo de contratação e os custos tributários, a tributação do trabalho formal, é isso que você está dizendo, né? Exatamente, quer dizer, para a empresa custa quase 2 vezes, então eu contrato uma pessoa, mas me custa 2, e para o funcionário custa 30%, 25% do que ele recebe. Então, assim, é caro demais, né? Por isso que o caminho foi o caminho da pejotização, porque fica mais barato para a empresa e bem mais barato, paga muito menos imposto. O empregado, ele tem menos segurança, mas ele tem muito mais flexibilidade. Né? E a terceira perna desse tripé da produtividade é a educação, né? O Brasil teve um grande salto de inclusão de educação com o Paulo Renato, com o ministro da Educação no governo Fernando Henrique, mas depois de Paulo Renato, nunca mais nós conseguimos ter um ministro focado na melhoria da qualidade da educação. E isso os indicadores internacionais mostram o Brasil numa situação dramática, tanto de alfabetização, de aprendizado, etc. O que nós temos de fazer na educação para fazer essa grande transformação, que é preparar a mão de obra da juventude para o mundo do conhecimento? E o desafio é enorme. Nós temos 46% dos jovens abandonando o ensino médio e nós temos 60% das crianças que não estão plenamente alfabetizadas até os 8 anos de idade. O que nós temos de fazer para a educação ser esse pilar importante de ganho de produtividade? Eu acho que algumas coisas, Felipe. Eu fundei e toco um instituto, chama Instituto FEFIG, que o negócio do nosso instituto é ajudar o setor público a melhorar a qualidade da educação básica. Então, acho que o primeiro ponto quando você olha o orçamento de educação, comparado com os países mais desenvolvidos, ele não é tão grande, mas ele é muito maior do que ele já foi. Só que ele é muito mal distribuído. O ensino, universidades, etc., o ensino superior, ele pega 2/3 do orçamento. Sendo que a base, né, que é o ensino fundamental e o ensino básico, no final, a base mesmo para você ter gente que possa entrar na universidade. E como se gasta pouco e foi dado pouca atenção, você acaba tendo jovens de baixa qualidade e que vão ter muito pouco a aprender, vão ter pouca capacidade de aprender no ensino superior. Então, primeiro você tem que ter uma realocação do foco. O foco tem que ser um ensino básico. Depois você tem, eu diria que 2 períodos, que é 0 a 6 anos e depois o Fundi 1, que são fundamentais para você dar, entre aspas, musculatura, instrumentos para que essas crianças realmente se desenvolvam, né? Então, precisa ter um foco muito grande na qualidade. Porque a nossa história foi uma história de universalização do ensino público, né? Que hoje é mais ou menos 85% dos alunos estão na escola pública. Mas a gente não conseguiu universalizar a qualidade. Qual é o que me deixa um pouco mais animado hoje, né? É porque nós, no Instituto, nós estamos em 74 municípios hoje. E está entrando na agenda política dos prefeitos que a educação é uma coisa boa para ele politicamente. Se é uma coisa boa politicamente, ele vai aumentar o foco dele. Isso nós estamos vendo em muitos municípios, os que a gente está aí, muitos outros. Estamos vendo também em vários estados, né? Tem 7 outros estados que estão fazendo um trabalho muito bacana. Porque a educação, ela é muito mais estados e municípios. E o governo federal, ele não executa nada, né? Ele dá diretrizes e etc. Mas então, no final, o que a gente precisa para a educação é um foco na qualidade do ensino básico. E tem um outro aspecto que por exemplo, na Alemanha, 60% dos jovens vão para o profissionalizante. Exatamente. Na Europa, é em torno de 45%, 47%. No Brasil é só 10%. E aqui a trilha é sempre para a universidade, às vezes uma porcaria de faculdade que o jovem aprende nada. Então, se ele fosse para esse caminho do profissionalizante, depois ele podia até fazer faculdade. Mas ele já tem uma profissão e passa a ter uma renda. E daí ele pode se desenvolver mais. Então, assim, acho que são várias coisas, mas hoje
o que me deixa relativamente animado é que mais agentes públicos começam a entender que, para eles, a educação faz sentido, uma educação de mais qualidade. Então, demora muito tempo, mas isso provavelmente vai melhorar bem a educação nos próximos 10 anos. Tem duas coisas, né? Primeiro que o Brasil, no Fundamental 1, exatamente, que é sob responsabilidade dos prefeitos, está indo bem, está melhorando bastante os indicadores. Sim. No Fundamental 2 já começa a ter problema e no médio é o grande problema, ensino médio. Então mostra que essa acumulatividade do conhecimento e do aprendizado, em algum momento nessa cadeia nós estamos perdendo, porque quando chega no ensino médio nós temos essa evasão gigantesca, 46% dos jovens que não terminam o ensino médio no Brasil, né? E isso nesse mundo do conhecimento é fatal, né? Porque não tem como. Então, você acredita que a introdução do técnico profissionalizante já deveria ser feito no ensino médio? Sem dúvida. Já no final do Fundamental 2, já começar um caminho para ir. Porque, de novo, nem todo mundo vai fazer uma faculdade e não adianta nada fazer uma faculdade que seja uma porcaria. Vem as grandes políticas públicas, né? Fizeram aquele FIEX, que foi um horror, gastaram muitos bilhões, deixaram várias universidades ricas, mas os jovens não aprenderam. Né? Então, assim, o que a gente precisa parar é de pensar em quantidade e pensar em qualidade. Né? Agora, até pelo envelhecimento da população, nós não vamos ter um aumento nos próximos 10 anos muito grande de matrículas, né? Vamos dizer, a base tende até a reduzir gradualmente. Então, é uma enorme oportunidade para você, olha, eu vou parar de pensar na qualidade, na quantidade, vou pensar na qualidade. Vou dar um outro exemplo. Um momento muito importante da criança é 0 a 6 anos, porque o grande desenvolvimento cognitivo, e depois não tem mais, é de 0 a 6 anos. Quantas grandes iniciativas você tem que é creche e pré-escola? Quase nenhuma. Né? No Brasil, o que é importante? Eu arrumar vaga para as crianças, para os bebês, para as crianças até 6 anos. Só que é importante a vaga? É. Mas ela é suficiente? Claro que não é. Tem creches que as crianças ficam vendo televisão, em vez de serem realmente estimuladas e possam se desenvolver cognitivamente. No nosso caso, a gente tem uma das nossas iniciativas, uma das importantes, nós temos 35 mil crianças que a gente faz um trabalho, que é um trabalho de ajudá-las a se desenvolverem cognitivamente nessa coisa. E você tem PhDs dando aula na universidade, mas os professores que dão aula, ou que estão em creches, são professores iniciantes, sendo que talvez seja o momento mais importante de desenvolvimento das crianças. Então, de novo, a gente está um pouco fazendo as coisas do lado errado. Quer dizer, o Brasil é um pouco o país das prioridades invertidas, né? E, nesse sentido, na educação, é enorme esse problema de ter as oportunidades invertidas. Ou seja, temos que usar o dinheiro do orçamento excessivamente gasto com a universidade pública, focar no ensino básico, principalmente Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio, né? E focar nos cursos profissionalizantes. E aí o ensino em tempo integral tem uma importância crucial nisso, né? Manter mais as crianças na escola. Né? Tem um outro aspecto que é interessante, o Fernando Schuller fala muito disso, e eu acho que ele tem muita razão, que qual é o modelo certo? Depende de onde você está. O Estado é muito grande na educação. O Estado deveria abrir espaço para várias iniciativas da área privada, ajudando o Estado, né? Como as escolas charter. Por exemplo, tem um caso muito interessante na cidade de Nova York, que eles mudaram tudo para escola charter, que é tanto na parte administrativa quanto pedagógica. Foi uma melhora gigante na qualidade da educação. Né? Então, o Estado banca, com uma série de metas pedagógicas, e o agente privado vai lá e tem que chegar lá. Senão ele perde orçamento, é um negócio... Quer dizer, coisas desse tipo a gente deveria ter mais no Brasil. Ou seja, não é a opção ou público ou privado. A gente deveria usar, vamos dizer, ter uma flexibilidade para, dependendo da onde você está, dos aspectos da região que você está, você ter outras alternativas que possam ajudar a avançar o ensino em termos de qualidade. Né? Bom, então
passamos por todos esses pontos importantes da produtividade. Agora, Luiz Fernando, uma coisa fundamental no Brasil, apesar de todos esses ciclos de populismo que, na verdade, desviaram o Brasil do seu bom caminho, uma coisa que foi sempre muito sólida foi o Banco Central. E você trabalhou no Banco Central, você foi diretor do Banco Central num momento importante. E mesmo nesse governo, no começo, nós tivemos um ataque à independência do Banco Central, que, graças a Deus, não prosperou. Mas que outra instituição, eu queria que você falasse um pouco do Banco Central, esse papel da independência, qual é a real independência hoje que existe no Banco Central? Porque uma das coisas que o ex-presidente Roberto Campos Neto disse é que precisava ter agora uma independência também de carreira administrativa dentro do Banco Central, como parte fundamental desta independência da política monetária. Como é que você vê o Banco Central como essa instituição independente e se é preciso mesmo avançar também nessa outra independência administrativa do Banco Central? Olha, então o primeiro aspecto é o seguinte, quando você olha os países de razoáveis para bons países que se desenvolveram, que melhoraram a renda, reduziram a pobreza, todos eles, sem exceção, têm Banco Central independente. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse é um órgão de Estado, ele não é um órgão de governo. Eu sou um governo mais à direita, o Banco Central vai ser assim, mais à esquerda vai ser assado, eu estou achando que minha popularidade está baixa, então o Banco Central reduz a taxa de juros. Não. O Banco Central, ele precisa ser tecnicamente o guardião, né, da inflação baixa, do ambiente macro, digamos, estável. Esse é o papel dele. 2, ele precisa cuidar para que o sistema financeiro ele seja saudável. O sistema financeiro ele é mais ou menos como se fosse o coração de uma pessoa. O coração é o órgão mais importante? Não sei, talvez seja o cérebro, mas sem o coração a gente morre. E o que o Banco Central faz? Ele recebe e joga o sangue. Quer dizer, ele é um órgão muito importante. O sistema financeiro é isso, né? Ele recebe depósitos das pessoas e ele empresta para quem vai investir, para quem vai comprar uma casa e assim por diante. Então, é muito importante esse outro aspecto, que é uma coisa completamente técnica e, aliás, põe técnico nisso, né? Entender o risco do sistema, se uma instituição está bem, não está bem, se ela pode colocar o sistema em risco e se o sistema financeiro quebra toda a economia. Então, então, no final das contas, quando a gente está falando dessa independência de decisões, não tem nada mais importante. O Banco Central erra, mas ele tecnicamente vê que errou e logo à frente ele passa a acertar. Muito bem. Tem um outro aspecto que é o aspecto administrativo e financeiro. O que o governo pode fazer, ele pode, apertar tanto o orçamento do Banco Central que é um tipo de pressão ao que o Banco Central está fazendo, né? Hoje, o Banco Central brasileiro tem, hoje não, nos últimos anos, ele tem perdido muita gente muito boa e não tem conseguido repor porque a remuneração é muito baixa. E o orçamento é apertado demais. Então, o que o Banco Central precisaria ter era também uma autonomia, uma independência financeira para que ele consiga cumprir o mandato dele. Depois vamos cobrar o mandato, né? Que até já é cobrado, mas você precisa dar as condições. Como o governo tem, solta orçamento, prende orçamento, solta orçamento, e o orçamento do Banco Central, ele não está no olho de ninguém, é o órgão que mais tem, vamos dizer, uma tendência a estar apertado. E em geral, eu tive lá vários anos, né? Quer dizer, lá não tem desperdício, é tudo muito direitinho. Por quê? Porque é um órgão que tem que ser arrumado, vamos dizer, as pessoas que estão lá estão há muitos anos, existe uma hombridade com relação ao Banco Central muito grande, é uma coisa bonita de participar e tudo. Mas sem isso, aconteceu um caso, se não me engano, foi a Polônia, só há vários anos atrás, né? Então, está lá, o Banco Central era independente, mas não independente financeiramente, né? E daí entrou um presidente mais populista, novo, falou, o Banco Central, você reduz a taxa de juros. O Banco Central falou, não dá, desculpe, presidente, aqui a situação, etc., a inflação e tal. Não, vai reduzir. Não, presidente, só me desculpe, nós somos independentes, não vamos reduzir. Daí o governo foi lá e reduziu o salário deles para 1/3 do que era. Quer dizer,
fica difícil. É. Por isso que é tão importante você ter esse lado, vamos dizer, financeiro e administrativo também independente. Isso vale também para a CVM, que é o regulador de mercado de capitais, que tem até mais dificuldade orçamentária do que o Banco Central. E daí, no final, não consegue fazer o trabalho direito, né? De novo, a gente tem que olhar o que é de governo e o que é de Estado. Esses dois órgãos, eles são de Estado, então eles têm que ter condições de fazer o trabalho dele. Porque o trabalho deles é o trabalho, não importa o governo, para toda a população, né? Uhum. E como você vê a atuação do Banco Central agora, com a mudança com o novo presidente Galípolo? O Banco Central continua zelando por essa independência e está aguentando bem a pressão do governo? Então, no ano passado, foi um horror, né, o que o governo fez em termos de pressão ao Roberto Campos e tudo. Foi o primeiro teste da autonomia e nós passamos no teste. Foi duríssimo, mas nós passamos do teste. O Roberto Campos foi assim, teve momentos que parecia que ele era zen para aguentar aquela pressão. Foi uma coisa assim realmente, inclusive muitas vezes muito deselegante. Foi muito ruim, mas aguentaram a pressão. Dito isso, na prática, os novos diretores que foram sendo contratados por esse governo são bons caras. Então, assim, tem nenhum deles que você fala, não, esse cara é um cara totalmente, uma cabeça totalmente diferente. Não. Os caras que estão lá, os novos diretores, que já não são tão novos, né? O próprio Galípolo, ele se tornou presidente depois de 1 ano e pouco como diretor, então ele aprendeu. A gente brinca que não tem como você ir para lá e não tomar um enorme banho de loja, sabe assim? Então ele aprendeu um monte e eles estão sim fazendo um bom trabalho, estão sim olhando para o aspecto técnico. Por exemplo, foi uma distorção enorme a questão do IOF. O Galípolo falou, olha, eu não achei boa essa medida. Essa é uma medida que atrapalha o Brasil, produtividade e até o próprio Banco Central. Então, assim, ele está sim mantendo a sua independência e eu acho que está fazendo um bom trabalho. Luciano, um ponto só para entender o papel do Banco Central exatamente, foi com o Banco Master, com a história da utilização do fundo garantidor. Puxa vida, 60% do fundo garantidor já estava sendo usado como uma instituição. Não deu um sinal amarelo antes para que houvesse algum tipo de intervenção no banco, para que não deixasse chegar ao ponto que está hoje? Olha, questões desse tipo, elas são muito sigilosas, estão muito dentro do Banco Central, né? Porque quando todo banco, ele depende muito da imagem dele, né? Se as pessoas têm receio do banco, elas sacam o dinheiro e vão colocar em outro banco. Então, é uma coisa muito, muito sensível. Então, é muito difícil, estando de fora, saber exatamente como foi, o que está sendo feito, etc. O que eu sei é que uma série de atitudes foram feitas nesse processo para que isso não se tornasse uma questão da magnitude que está se tornando, ou que se tornou, né? Como o patrimônio do banco era positivo, ele tinha liquidez, fala, não, deveria ter intervido. Como é que você intervém numa instituição que você olha o balanço é positivo, está dentro das normas de Basileia, etc., e tem liquidez? Não é uma decisão fácil. Agora, por conta desse processo, agora ficou uma situação muito complicada, porque agora se tornou um negócio público, eles estão com dificuldade, alguma dificuldade, eu não sei a extensão, mas alguma dificuldade já em enrolar a dívida. Então, vai ter que ser dada uma solução no curto prazo. Lá atrás, o Banco Central, eu participei, tenho um orgulho enorme de ter participado disso, nós fizemos uma mudança enorme no sistema de pagamentos, né? Essa mudança, ela basicamente tirou o Banco Central da linha de frente quando alguém quebra. Quando um banco quebrava, ele quebrava em cima do Banco Central. No final, virava dívida pública, a gente ia ter que pagar depois. Nós fizemos uma mudança no sistema de pagamentos, no qual o sistema passa a ele se autoproteger. Então, se alguém quebra, não quebra em cima do Banco Central. Ele quebra em cima de alguma proteção que o sistema tenha. Portanto,
aquela instituição sai e o sistema fica preservado. É o caso do FGC, né? O FGC, o que ele é? Ele é um formato no qual, se alguma instituição quebrar, os cotistas, os investidores naqueles títulos, né, os CDBs, etc., eles até um certo valor eles estão protegidos. Isso, no final, acaba ajudando a proteger o sistema, né? Então, vários mecanismos, as clearings que foram criadas, vários mecanismos resolveram. E daí, nós tivemos de lá para cá, foi em 2002 que o SPB ficou pronto. De lá para cá, vários bancos quebraram e nunca mais quebraram em cima do Banco Central. Ou em cima da gente, cidadão, né, no final. E é a mesma situação agora do Master. A gente está falando de uma coisa que parece difícil, mas nós não vamos ter que pagar essa conta. Luiz Fernando, hoje, olhando o Brasil com todas essas dificuldades e vislumbrando um futuro com mudança em 2026, você faz parte, evidentemente, de uma casa de investimento importante. O que você aconselharia para o investidor que estuda investir no Brasil? Você falaria para ele, dá um tempo, espera a eleição, entra agora porque está barato, mas tem um risco maior? Qual é o conselho que você daria para uma pessoa que gostaria de investir no Brasil, ou estuda investir no Brasil, se esse é o momento para ela entrar no mercado ou se ela deve esperar mais um pouco? Olha, eu estou há um pouco mais de 40 anos no mercado, né? E uma coisa que eu vi ao longo desse período é que o Brasil... Você tem vários tipos de país, né? O Brasil é aquele país que ele chega pertinho, ele flerta ali com o precipício, mas ele dá meia volta e volta. Várias vezes isso aconteceu, né? A gente não está tão perto do precipício, mas a gente está na direção do precipício, né? A chance da gente acabar se jogando, eu acho que ela é muito baixa. Nós temos uma situação insustentável, né, da política fiscal que gera um aumento da dívida, mas ela já chegou a um ponto que é inescapável. Este próprio governo, que não está disposto a fazer uma arrumação de casa, digamos, no orçamento suficiente, ele mesmo acha que em 2027 nós vamos ter que fazer. Quando você olha o Congresso também, olha, a dívida não pode continuar subindo desse jeito. E se nós tivermos um governo razoável, que de longe é o que parece acontecer, isso vai ser feito. Se o Brasil fizer, que de novo não é um ajuste gigante, você precisa querer. Se fizer esse ajuste de 2,5%, 3% do PIB, ele se torna um outro país. Em termos de juro real, inflação, crescimento maior, emprego, etc, etc, etc. Ou seja, nós não estamos falando de você tem que mudar 10 coisas, mas você tem que se focar numa coisa que não é fácil de fazer. Mas eu diria que os líderes, Congresso, se tiver um executivo, eles estão prontos para fazer. Então, existe o risco da gente não fazer, e daí sim a situação pode piorar e os ativos brasileiros podem sofrer bastante, mas eu não acho que esse é o caso, tá? Eu acho que essa agenda é uma agenda realmente inescapável e, vamos dizer, aqueles que de alguma maneira gravitam sabem disso. Então isso eu acho que vai acabar acontecendo sim. Qual é o melhor momento? No início de um governo, né? Esse governo não fez, não vai fazer, ele não está explodindo o déficit, mas ele não está melhorando a situação. Ele está, vamos dizer, contendo a piora, vamos dizer assim, um pouquinho, não totalmente, mas, inclusive, ele sabe que num próximo mandato isso é obrigatório. E não dá para fazer via receita, tem que ser redução de gastos, né? De novo, um país que arrecada 35% do PIB, 2%, 2,5% ao longo de 2, 3 anos, não parece ser uma coisa tão difícil assim. Olhando esse cenário, eu acho que nós estamos numa situação de oportunidade. Você olha a curva de juros, pega um título que não tem risco de inflação, né, que é a inflação mais, NTNs, essas debêntures de infraestrutura, a inflação mais 7, inflação mais 8. No caso das debêntures, a inflação mais 7 sem imposto.
Como assim? Então, eu acho sim que é um momento de oportunidade. Principalmente infraestrutura aí, né, que você está dizendo. Principalmente infraestrutura, mas os ativos em geral brasileiros vão passar por uma reprecificação positiva. Não é um momento de alavancar. Talvez espere um pouco mais para ficar um pouco o cenário mais claro, mas eu acho que ao longo do tempo é para você ir acumulando ativos, principalmente ativos que têm um prazo longo, como essas debêntures, NTNs, algumas empresas, então no mercado de ações. O problema do mercado de ações brasileiro é que o juro no Brasil é sempre muito alto. Agora, se essa questão fiscal ela minimamente é resolvida, o juro cai bastante. Então, as ações passam a ter um outro valor, né? Então, eu acho sim que é um momento de oportunidade, sem alavancagem e sem muita pressa, tá? Mas, assim, muito difícil encontrar ativos tão baratos no mundo como a gente tem no Brasil, com essa perspectiva. De novo, tem esse risco, mas se minimamente o Brasil mantiver o padrão de não se jogar no precipício, eu acho que é uma oportunidade. Bom, então vamos acabar o nosso papo nessa nota de otimismo, porque isso dá coragem para as pessoas acordarem amanhã cedo e lutarem ou acreditarem no Brasil, que está na hora. Olha, acho que talvez seja um bom momento para colocar dinheiro no país. Pô. Sim. Fernando, muito obrigado pela entrevista, viu? Foi um bate-papo maravilhoso aqui sobre o nosso Brasil. Muito bom. Obrigado. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.